E então, Moisés existiu? É a pergunta que a gente faz para todos os personagens bíblicos. Abraão existiu? Davi existiu? Salomão existiu? Moisés existiu? É uma pergunta séria, razoável, mas nem sempre a resposta é adequada. Porque aqui não há, como em nenhum outro caso em relação à Bíblia, uma simples dicotomia, ou existiu ou não existiu. Esse dualismo polar é tolo e ingênuo em relação à Bíblia. Um radical, que não domina o campo, dirá: não existiu, é mito. Um outro radical, que igualmente não domina o campo, dirá: se está escrito na Bíblia, existiu. Abandonemos esses radicais que não dominam o campo. E vamos refletir com seriedade. No caso dos personagens bíblicos, a primeira coisa que nós devemos fazer é assumir que uma coisa é a narrativa, outra é a questão se existiu alguém que agora aquela narrativa pretende usar numa estratégia retórica. Então vejam, se existiu o Moisés, a narrativa não tem absolutamente nada a dizer sobre esse Moisés. O Moisés da narrativa não tem nada a ver com qualquer Moisés que tenha existido. O Moisés da narrativa é uma função retórica de quem está montando, escrevendo a narrativa. Você não salta do Moisés da narrativa para o Moisés histórico. Seja quem for, se é que foi o tal Moisés histórico. Então vamos deixar a narrativa tranquila, quietinha ali. Mas vamos nos perguntar o seguinte: todas as narrativas bíblicas que tratam de Moisés desenham o mesmo personagem? Diferentes narrativas da Bíblia foram escritas por diferentes autores. Cada autor manipula o bonequinho Moisés ao seu modo. Os bonequinhos Moisés se comportam todos da mesma forma na Bíblia? Não. Não é assim com Abraão, não é assim com Davi, não é assim com Salomão, não é assim com Jesus, não é assim com Paulo. Porque nunca é Moisés, nunca é Abraão, nunca é Davi, nunca é Jesus, nunca é Paulo. Sempre são personagens controlados. Literalmente, eu não estou fazendo uma metáfora, não é figura de linguagem. Não existe ninguém por trás do bonequinho da narrativa. Só a mente do escritor controlando esse bonequinho. Logo, por que você tem um bonequinho Moisés que aqui diz uma coisa e outro bonequinho Moisés que ali diz outra completamente diferente? Simples. Porque são autores diferentes, manipulando o seu bonequinho de acordo com o seu interesse. É como se você pedisse a um católico para escrever uma narrativa sobre Maria e a um luterano para escrever uma narrativa sobre Maria. Seria a mesma Maria? A Maria do católico é igual a Maria do protestante? Completamente diferente. Os cristãos gastaram 500 anos para divinizar Maria e Lutero, assim, um tapinha assim, ridículo, que não tem outra coisa para dizer de Lutero a não ser ridículo, jogou a divindade de Maria na lata do lixo. Então, um luterano vai escrever de uma Maria abençoada, serva, fiel, blá, 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 mas mulher. E o católico, Maria abençoada, fiel, mas mãe de Deus, blá, blá, blá. E vai ficar o tonto, não tem outra palavra, do leitor das narrativas querendo saber quem é Maria. Da narrativa católica, você solta para a mente católica. Da narrativa luterana, para a mente luterana. Você não vai para Maria nenhuma. Mesma coisa Jesus, mesma coisa Moisés, mesma coisa Abraão. Para com esta tonteria que te ensinaram durante 50 anos da sua vida.
Abandona isso. Esquece isso. Você só tem o personagem. Ponto. Mas, a despeito de você só ter o personagem, uma questão que não tem nada a ver com a exegese, tem a ver com a compreensão geral do Antigo Testamento, mas existiu alguém? Essa narrativa inventou o personagem Moisés? Ou o personagem Moisés já existia? E essa narrativa está apenas inventando um novo comportamento para Moisés. Percebe? Vamos refletir sobre isso devagar. Primeiro, vamos observar que há diferentes bonequinhos de Moisés na Bíblia. Diferentes bonequinhos. Moisés, no livro de Êxodo, se comporta de um jeito, faz coisas de um jeito, diz coisas de um jeito. Mas se você pega Moisés de Números 21, por exemplo, ele se comporta de outro jeito, diz outras coisas, faz outras coisas, completamente diferentes. Antes de qualquer chute teológico, pelo amor de Deus, que não serve para nada, vamos lembrar que o Moisés de Êxodo é um bonequinho controlado pelo escritor de Êxodo. E o Moisés de Números é um bonequinho controlado por outra pessoa. O católico e o luterano de Maria, entende? O Moisés de Números é uma coisa, o Moisés de Êxodo é outra, não tem nenhuma relação, não há nenhuma identidade entre eles. Então, o próximo passo seria, bem, então se há diferentes pessoas construindo bonequinhos de Moisés, o mesmo nome, o mesmo estereótipo, mas completamente diferentes. Então significa que um copiou do outro e adulterou? Pode ser, mas tem uma outra explicação. Qual? Eles não inventaram o bonequinho. O bonequinho já existe na cultura. Então vamos falar de tradição. Sai da narrativa. Vai para a cultura, para o mundo vivo, onde os judaítas circulam. Contam-se histórias sobre uma pessoa chamada Moisés. Contam-se histórias. Não estamos falando de Moisés. Estamos falando que as pessoas, na época em que o escritor desse bonequinho Moisés do Êxodo e o escritor do bonequinho de Moisés de Números vivem, circulam histórias, contos, lendas, tradições, memórias. Papai e mamãe falam sobre isso, vovô e vovó falam sobre isso, de Moisés. Então, o personagem pode ter sido tirado da tradição. O personagem, não o comportamento. O comportamento é todo controlado pelo narrador, porque com o comportamento de Moisés, ele quer produzir determinado comportamento na população. É texto político, só político, nada mais do que político. Mas ele não inventou o bonequinho. O bonequinho está lá na tradição. Se você assistir o vídeo de Abraão, você verá que toda a história de Abraão em Gênesis é uma ficção. Aquilo nunca existiu. Nada do que está em Gênesis nunca existiu. Mas o sacerdote que inventou aquela narrativa não inventou o bonequinho. O bonequinho era uma tradição dos abramitas, dos camponeses. Ele, então, toma o bonequinho da tradição e monta com o bonequinho que ele roubou da tradição a história que ele quer. A história é ficcional, mas o bonequinho é um dado da tradição. Mesma coisa Jesus. Os evangelistas não inventaram o bonequinho Jesus. Não se engane. Jesus em Marcos é um bonequinho controlado pelo escritor do Evangelho de Marcos. Jesus em Mateus é um bonequinho inventado pelo escritor do Evangelho de Mateus. Jesus em Lucas, bonequinho controlado pelo escritor. João, ainda mais. Jesus dos Evangelhos não é nada. É um boneco controlado por um escritor humano. Mas eles inventaram o bonequinho? Não.
O bonequinho, o personagem, já estava na tradição. E na tradição, o personagem Jesus é bonequinho da tradição. A tradição faz o que quer com o bonequinho. Mas eles foram na tradição, recolheram o personagem, Jesus, e inventam as histórias que eles querem inventar. Às vezes, se submetendo à tradição como ele a recolhe, às vezes, alterando a tradição, às vezes, questionando a tradição e, às vezes, mudando a tradição. Por exemplo, quando alguém vai fazer o bonequinho Jesus, dizer que o reino dele não é deste mundo. Isso não tem nada a ver com a tradição. O bonequinho é o Jesus da tradição, mas a declaração, este reino não é, o meu reino não é deste mundo, é uma traição à própria tradição, quanto mais, eventualmente, ao Jesus histórico, que era um revolucionário. Então, já temos uma questão. Ah, professor, então, a pergunta se Jesus existiu não é uma pergunta de partida. Não. Ela é uma pergunta secundária. A pergunta de partida é: de onde os escritores dos evangelhos tiraram o personagem Jesus? Aí a resposta imediata vai ser: da tradição ou inventaram? Porque sempre terá duas respostas. Ou o personagem é inventado, ou o personagem foi tirado da tradição. Tradição, não tem nada a ver com Jesus história. A comunidade que vive, que está viva e que conversa na época em que o escritor do texto está vivo, fala sobre Jesus. Milhões de coisas diferentes sobre Jesus. Ele vai lá, recolhe este bonequinho Jesus e monta uma história dele sobre esse bonequinho Jesus. Uma história política, uma história para controle social, nada de romance, nada de história para edificar as almas, não, é para controle social. Porque edificação nas igrejas é controle social, não seja tonto. Depois que você faz a pergunta, de onde sai o bonequinho? Então, de onde sai Moisés? Voltemos para Moisés. E você sabe que tem duas opções, ou da tradição, ou ele inventou. Você deve, então, agora decidir. Moisés, nos evangelhos, foi inventado pelo narrador ou veio da tradição? Veio da tradição. O personagem de Moisés é recolhido da tradição. Então, se alguém disser assim, Moisés nunca existiu, a resposta que você deve dar é: e daí, querido? O que tem a ver Moisés não ter existido com a narrativa? É porque você lê errado a narrativa. Você acha que a narrativa foi escrita para contar a história de Moisés para você, ou seja, você não sabe ler. E aí você quer anular a narrativa dizendo que Moisés não existiu. Moisés não existiu, então a narrativa não existe. Espera aí, então vamos lá. Moisés não existiu. E a narrativa continua aqui. E caramba, como eu resolvo isso, hein? Vou tentar de novo. Jesus não existiu, porque está cheio de gente falando que Jesus não existiu. Jesus não existiu. Abra o olho. Olha os evangelhos continuam lá. Adianta o quê? Tentar fazer mágica com pesquisa. Então, voltemos. De onde saiu o bonequinho Moisés? Saiu da tradição. Mas nem o bonequinho Moisés da narrativa de Êxodo, nem o bonequinho Moisés da tradição é necessariamente uma referência fidedigna a um eventual Moisés que eventualmente teria existido. Então, vamos saltar para esta questão. Professor, então, a tradição sobre esses personagens existia. Sim, se você não confundir a tradição com o que a narrativa está te contando. Porque dos personagens bíblicos, via de regra, nada que a narrativa diz sobre Abraão estava na tradição, é tudo inventado. Nada que é dito de Moisés estava na tradição, é tudo inventado. Provavelmente nada, ou quase nada, do que é dito de Jesus estava na tradição, é tudo inventado, exceto a questão revolucionária. Acho difícil isso ter sido inventado. Na tradição só estava o bonequinho, o nome e, eventualmente, uma ou outra característica que serve aos interesses de quem vai compor a narrativa, que tem interesses político-religiosos com essa narrativa. Não é biografia, não é memória, não é jornalismo, não é documentário, é um texto político de controle social, usando um bonequinho da tradição, mas modificando
tudo, ou quase tudo, sobre esse bonequinho, de acordo com o interesse político. Mais claro do que isso, eu acho que eu não consigo dizer. Mas aí nós precisamos, então, saltar para a terceira questão. E por trás da tradição, existe um personagem histórico? Bem, é possível que sim, é possível que não. Mencionarei 3 casos, completamente diferentes uns dos outros, mas que não tem como você resolver. E não tem nada a ver com a exegese. Exegese você resolve com o bonequinho da narrativa. Pronto. Tradição, reconstruir a tradição por trás da narrativa, já não é atividade da exegese, mas depende da exegese. Quem pretende reconstruir a tradição que está por trás das narrativas, e é um trabalho de historiador, se não souber fazer exegese, vai falar besteira. E eu já li besteira de historiador usando Bíblia. Não sabe nada de Bíblia e fala besteira. Então, exegese fica na narrativa. A tradição por trás da narrativa já não tem nada a ver com a exegese. Mas a exegese é a única ferramenta capaz de dar conta do objeto tradição por trás da narrativa. Aí, se você vai fazer a pergunta pelo personagem eventualmente histórico por trás, aí é trabalho ainda de historiador, que dependerá da exegese ou não fará trabalho de historiador que preste. Então, vamos lá. 3 casos completamente diferentes e eu encerrarei esse vídeo e farei um segundo vídeo para discutirmos a tradição por trás de Moisés. O caso Abraão. Existiu um Abraão? Não. Por que não? Porque o próprio nome é um erro, uma cacofonia, uma incompreensão. O Mário Liverani, para mim, irretocável neste aspecto, em Para Além da Bíblia, página 52, levanta a hipótese, para mim, corretíssima, que em breve deve ganhar estatuto historiográfico, de que os abramitas da Bíblia são, na verdade, o povo Raham, mencionado na estela egípcia, que também menciona os israelitas. Então, você tem os israelitas no norte e o Raham no sul. O povo Raham tem um Ab, um antepassado tradicional, mítico, que é o Ab-Raham, o pai dos Raham. Essa expressão Ab-Raham, que não é um nome, é uma referência a um antepassado. Vocês têm um antepassado? Sim, nós temos um antepassado. Aí você fala, escuta, os Raham têm um Ab. O Ab-Raham, o pai dos Raham. Mas não é um nome. Na Bíblia, isso vai virar um nome. Então, nós já sabemos que nunca existiu uma pessoa chamada Abraão, que é pai dos abramitas. Os abramitas, sim, seriam os rahamitas. Seria melhor a gente dizer os rahamitas. Mas para fazer a assimilação entre os rahamitas, que são os abramitas bíblicos, com os abramitas bíblicos, vamos chamá-los de abramitas, não tem problema nenhum. Sabendo que por trás dos abramitas não há um Abraão. Mas os sacerdotes pegaram o Ab-Raham, o pai dos Raham, e inventaram uma história com um personagem chamado Abraão. Ou seja, a história é fictícia e Abraão nunca existiu. O que existiu era o povo Raham, que tinha um antepassado na sua tradição, cuja tradição não dava o nome dele. Pelo menos não sabemos. Só sabemos que ele é o pai dos Raham. Pode bater o martelo. Segundo caso é o caso de Jesus. Para este peregrino, para mim não resta nenhuma dúvida de que Jesus tenha existido, como hipótese de trabalho. Não estou dizendo que existiu. Não farei como uns e outros
que acham, porque juntaram meia dúzia de argumentos, provaram alguma coisa. Não há prova nenhuma com argumento retórico historiográfico. É plausível. E eu apostaria todas as minhas fichas em que Jesus existiu. Não apostaria em que ele fosse um curador, um mago. Para mim, ele é um revolucionário. Mas, eventualmente, ele pode ter sido um revolucionário mago, como Eliseu. Mas isso é especulação. Não sabemos se ele existiu. Mas a gente pode ir na tradição de Jesus, que está por trás dos evangelhos, reconstruir essa tradição com base na leitura dos evangelhos. Com os evangelhos, você não reconstrói Jesus histórico, você reconstrói a tradição que está por trás dos evangelhos. E tateando nessa tradição com critérios, com diálogo público, sem ideologia, sem querer um Jesus bonzinho construído numa pesquisa secular, continuar tendo a mesma intenção de desenhar um Jesus bom, exemplo para a humanidade, blá, 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 isso dentro de uma universidade, que isso é ridículo. Mas a gente pode tentar encontrar o Jesus histórico tateando, com controle, sem ideologia, se despindo, se deixando despir, descendo dos saltos, muito salto alto por aí. Aí você tira o salto, todo mundo igual, vamos conversar de igual para igual? Vamos. Então vamos lá, tateando. É possível tentar propor um personagem, Jesus, à luz da tradição dos evangelhos. Mas o personagem Jesus dos evangelhos não tem nada a ver com Jesus histórico. Pode ter aí alguma memória? Bem, se a tradição por trás dos evangelhos guardou alguma memória de Jesus, Jesus histórico. E se os evangelhos pegaram justamente isso na tradição, que guardou alguma memória do Jesus histórico, vai haver alguma memória. Mas não porque o evangelho te leva para o Jesus histórico. Te levou para a tradição, que, por sua vez, tinha um resíduo do Jesus histórico. Você jamais saltará do evangelho para o Jesus histórico. Jamais. Você salta do evangelho para a tradição. Se você quiser fazer historiografia. Porque se for exegese, você não salta para tradição nenhuma. Você fique no texto. E Moisés, que afinal de contas foi para isso que o vídeo foi feito. Bem, eu comecei o vídeo dizendo que você tem narrativas em que o bonequinho Moisés se comporta de modo completamente diferente do bonequinho de Êxodo. No próximo vídeo, nós vamos ver esse bonequinho. E o que Moisés é naquela narrativa é o contrário do que Moisés é aqui. O contrário. Não, ele não é diferente, ele é o contrário. Então, nós deveremos chegar à seguinte conclusão quando você assistir ao próximo vídeo. Havia uma tradição anterior ao livro do Êxodo, dando conta de quem era Moisés. Esquece o Moisés histórico. Uma tradição. Mas essa tradição, a essa altura você não vai mais se surpreender, não tinha nada a ver com o que o livro do Êxodo está dizendo. O livro do Êxodo inteiro e tudo o que é dito de Moisés no livro do Êxodo é tudo inventado, menos o personagem. Mas a gente pode usar a Bíblia para recuperar a tradição de Moisés fora do livro do Êxodo. E aí você vai ver que ele era tido pela tradição judaica como um poderoso fabricante de deuses. Um poderosíssimo fabricante de estátua. E a estátua do Deus que ele fez, tão importante, o Harash Moisés estava no templo de Jerusalém, recebendo incenso dos habitantes da cidade. Essa é a tradição que circula sobre Moisés, fora da ficção teológica do livro do Êxodo. Moisés era um Harash, na tradição. Naquele vídeo discutiremos se da tradição sobre Moisés podemos especular um Moisés histórico. Mas vamos aprender a fazer as coisas direito antes de tentar fazê-las. Tchau, tchau.